Prepare-se para conhecer as três mulheres mais cruéis e temidas da Bíblia. Elas não eram meras coadjuvantes no teatro da história. Não, essas mulheres estavam no centro do palco, guiando os acontecimentos com mãos de ferro e corações de pedra. Três nomes que deixaram um legado de sangue, manipulação e poder. Elas desafiaram leis divinas, destruíram famílias e mergulharam reinos inteiros no caos. Hoje, suas histórias macabras serão reveladas, uma a uma. E você entenderá por que elas são lembradas como as mais cruéis da Bíblia. Em terceiro lugar, Herodias. Ela era ambiciosa, implacável e movida por um desejo incontrolável de vingança. Herodias era casada com Herodes Antipas, o governante da Galileia. Mas sua ascensão ao poder não foi bem vista por todos. João Batista, o profeta mais respeitado da época, ousou levantar sua voz contra ela. João Batista denunciou publicamente o casamento de Herodias com Herodes, chamando-o de imoral e contra as leis de Deus. Para Herodias, aquilo não era apenas uma crítica, era uma ameaça. Uma ameaça ao seu status, ao seu poder, à sua imagem. Ela sabia que não poderia permitir que a voz de um profeta colocasse sua posição em risco. Mas Herodes, apesar de suas falhas, temia João Batista. Ele sabia que o profeta era um homem santo. Então Herodias esperou. Ela planejou. Sabia que a chave para derrubar João Batista estava nas fraquezas de Herodes. Sua filha, Salomé, era jovem e bela, e Herodias a usou como uma arma mortal. Salomé dançou para Herodes em um banquete e o rei, cego pelo desejo, ofereceu a ela qualquer coisa que quisesse. Era o momento que Herodias esperava. Ela instruiu a filha a pedir, não ouro, não terras, mas sangue, a cabeça de João Batista. E assim foi feito. João Batista, o homem que ousou desafiar Herodias, foi decapitado. Sua cabeça foi entregue numa bandeja, como um prêmio da crueldade. Herodias, com um sorriso frio, olhou para aquele troféu de vingança, mostrando que ninguém, nem mesmo um profeta de Deus, podia se colocar no caminho de sua ambição. Em segundo lugar, Atalia. Se Herodias era motivada pela vingança, Atalia era movida por algo ainda mais sombrio, o desejo absoluto de poder. Ela era filha de Jezabel e o sangue de sua mãe corria em suas veias. Quando seu filho, o rei de Judá, foi assassinado, Atalia viu a oportunidade de se tornar rainha. Mas, para isso, havia um obstáculo: seus próprios netos, os herdeiros legítimos do trono. Atalia tomou uma decisão que chocou até os mais cruéis dos líderes da época. Ela ordenou a execução de todos os seus netos, crianças, inocentes, sangue do seu próprio sangue. Um massacre brutal, sem hesitação. Atalia sabia que enquanto houvesse herdeiros, seu trono não estaria seguro. Então, ela derramou o sangue de sua própria descendência para garantir que ninguém a desafiasse. Com seus netos mortos, Atalia reinou por 6 anos. 6 anos de tirania em que o povo de Judá viveu sob seu governo impiedoso. Ela governou com mãos de ferro, sem compaixão, sem arrependimento. Mas como todos os tiranos, seu reinado sangrento chegou ao fim. Uma rebelião se formou. O povo não suportava mais viver sob seu governo de terror. Atalia foi traída, capturada e executada, assim como ela havia ordenado a execução de seus próprios netos. Seu nome ficou marcado como um símbolo de traição e crueldade, e sua queda foi tão brutal quanto seus próprios atos. E agora, em primeiro lugar, Jezabel, a mulher cujo nome se tornou sinônimo de corrupção, idolatria e manipulação. Jezabel não era apenas uma rainha ao lado do rei Acabe, ela era o poder por trás do trono. Seu objetivo? Levar Israel à adoração dos falsos deuses, Baal e Asherá, e erradicar a fé no Deus de Israel. Casada com Acabe, um rei fraco e facilmente manipulado, Jezabel soube como usar sua influência para mudar o curso de toda uma nação.
Ela trouxe a idolatria para o coração de Israel, erguendo templos para Baal e promovendo sacrifícios pagãos. Mas sua influência não parou na religião. Jezabel também controlava a política. E quando alguém ousava se opor a ela, como o profeta Elias, ela não hesitava em usar seu poder para eliminá-lo. Nabote, um homem simples e temente a Deus, foi uma de suas vítimas mais conhecidas. Acabe desejava a vinha de Nabote, mas o homem recusou vendê-la. Jezabel, ao saber disso, decidiu que a vida de Nabote era um pequeno preço a pagar para satisfazer o desejo de seu marido. Ela forjou acusações contra ele, e Nabote foi apedrejado até a morte, deixando sua vinha para o rei. Mas Jezabel não escapou impune. O profeta Elias a confrontou, dizendo que o Senhor havia decretado o seu fim. Sua morte seria violenta e seu corpo seria devorado pelos cães. E assim aconteceu. Jezabel foi jogada de uma janela por seus próprios servos, e os cães devoraram seu corpo como Elias havia profetizado. O fim de Jezabel foi tão cruel quanto sua vida, marcada pela corrupção, morte e idolatria. Herodias, Atalia e Jezabel. 3 mulheres que usaram o poder e a crueldade para alcançar seus objetivos. 3 mulheres que não hesitaram em destruir aqueles que se colocavam no caminho. 3 mulheres cujos nomes ficaram marcados na história como sinônimos de maldade. O que podemos aprender com suas histórias? O que elas revelam sobre a natureza humana e a busca implacável pelo poder? A história de Herodias nos lembra do perigo da vingança e da manipulação. A história de Atalia nos mostra até onde alguém pode ir para conquistar o poder absoluto, mesmo que isso signifique sacrificar a própria família. E Jezabel é um exemplo trágico de como a corrupção pode destruir não apenas uma pessoa, mas uma nação inteira. Essas histórias estão escritas nas páginas da Bíblia, não apenas como advertências sobre os perigos do mal, mas como reflexões sobre a condição humana. E agora, cabe a nós refletir. Como podemos evitar cair nas armadilhas do poder, da vingança e da corrupção? Deixe suas reflexões nos comentários e prepare-se para explorar mais histórias de figuras que mudaram o curso da história bíblica. O legado dessas mulheres é um lembrete de que o poder, quando aliado à maldade, não gera nada além de destruição. Inscreva-se e ative as notificações. Mais histórias impactantes e inesquecíveis estão por vir.